Olá Portugal, alô Brasil, sejam bem-vindos à segunda parte do programa 185 dos Fanáticos do Algarve, com o Carlos Encarnação e Luís Moreira. E vamos para o Distritelão. Na primeira jornada da segunda fase do sexteto de campeão, o Imortal assumiu a liderança isolada, enquanto no sexteto de manutenção o Esperança de Lagos continua tranquilo com a sua vantagem. No sexteto de campeão, o portimonense de Nelson Moutinho venceu o jogo cartaz da jornada ao derrotar por 1-0 o Futebol Clube Ferreiras de Ivo Soares, que caiu para o terceiro lugar. O quarteirense de Paulo Duarte recebeu o Silves de Fábio Félix e aumentou a distância ao vencer por 4-1. O Imortal de Leandro Palma fez o seu caminho ao receber e vencer os 11 Esperanças de Eduardo Barão por 3-0. No sexteto de manutenção, triunfo com reviravolta do Olhanense 1912 de Filipe Rodrigues sobre o Odiaxer de Tony Cerumenho por 3-2. O Lusitano de Jorge Viegas não conseguiu impedir o triunfo do Esperança de Lagos de João Pacheco por 1-0. E o Moncabé de Rui Pinto recebeu e venceu, mesmo no finalzinho, o Colatrense de Ricardo Moreira por 1-0. Grande emoção no topo do sexteto de campeão e na cauda do sexteto de manutenção. Mister, comentário a João. Bom, boa noite, Emílio. Boa noite a Carlos Encarnação. Boa noite a Jefferson. Boa noite aos nossos internautas. Bom, esta fase praticamente começou quase como acabou a primeira fase. As Ferreiras vai a Portimão e não consegue minimamente até trazer um ponto. Já tinha perdido cá nas Ferreiras por 1-0 também com o Portimonense. Não consegue aqui desfeitear este Portimonense que está numa fase outra vez descendente. As Ferreiras, que já no último jogo no Imortal também não esteve bem, ganhou, mas o próprio seu treinador, o Ivo, diz que o resultado não se ajustava àquilo que aconteceu no Imortal. Por isso, o Ferreiras aqui a marcar passo e o Portimonense a dizer mais uma vez que está aqui para assumir também a subida de divisão. O Corteirense com o Silves, um jogo que eu fui ver, um jogo que o Silves teve muita dificuldade. O Silves aparece nesta fase do campeonato, por aquilo que eu vi, muito desorganizado, não sei o que é que aconteceu, não conseguiu minimamente contrariar o Corteirense marcou cedo, depois marcou também cedo, logo ali no início da segunda parte, 2-0. Depois o Silves teve um penalti para fazer o 2-1, não faz, e logo passado um minuto ou dois faz um gol de canto, faz o 2-1, mas depois logo a seguir, passados 4 minutos, o Corteirense faz o 3-1, mata o jogo e depois no 90+2 faz o 4-1, portanto um jogo que foi fácil de gerir pelo Corteirense. Imortal 3-11, Esperanças 0. Segundo eu tive conhecimento e falei com várias pessoas e ouvi os treinadores, é um jogo com um resultado bastante desnivelado para aquilo que os outros Esperanças foi fazer ao Imortal, que praticamente assumiu o jogo, teve mais posse de bola, mas lá está. Esta equipa do Imortal, a nível da concretização, é muito efetiva e cada vez que vai lá tem os seus avançados não facilitam, pronto, e o resultado a ditar aqui uma derrota um pouco dilatada para aquilo que foi o jogo. Na manutenção do sexteto da manutenção, a tal reviravolta do Olhanense com o Odiaxer, o Odiaxer esteve a ganhar por 2 vezes, mas na parte final o Olhanense aqui a conseguir cravar os 3 pontos e a ficar um pouco mais estabilizado ali no meio da tabela e agora a poder fazer um campeonato com menos ansiedade. O Lusitano, o Esperança de Lagos foi ao Lusitano, mas também só marcou já a acabar o jogo aos 82 minutos, portanto um jogo também bastante equilibrado. No Moncarapachense Colatrense, 2 equipas que também estavam aqui à procura dos 3 pontos para fugir de lá de baixo. O Moncarapachense faz o golo aos 90 minutos, portanto o Colatrense aqui a afundar-se cada vez mais cá em baixo e a ficarem os dois, o Lusitano e o Colatrense, um com
os dois, se não estou em erro, é 22 e 23 pontos, ou 12 e 13 pontos, e assim é que é, e está aqui duas equipas que dificilmente vão sair daí. Muito bem. E a encarnação? Primeira jornada da segunda fase. Olha, boa noite, Emílio, boa noite, Luís, boa noite ao Jefferson, boa noite também a todos aqueles, e são muitos que nos veem e que nos ouvem neste programa. Uma fase que começou, como é óbvio, com jogos escaldantes, principalmente naqueles jogos que davam e que dão acesso à subida ao Campeonato de Portugal na próxima temporada, com o Ferreiras a cair em Portimão e a perder por 1-0 frente ao Portimonense, um jogo efetivamente que era, quanto a mim, o jogo da jornada, mas lá está, e volto a dizer, daqui para a frente todos os jogos eles serão importantes e serão os jogos da jornada, porque efetivamente estão aqui as 6 melhores equipas que lutam por um lugar no Campeonato de Portugal na próxima temporada. Depois, a vitória do Mortal por 3-0 frente aos 11 Esperanças, e subscrevo um pouco aquilo que o Luís disse, foi também o que me foi chegando em relação a este jogo, que efetivamente não espelha o dilatar ou o resultado final deste encontro, pela excelente réplica que os 11 Esperanças incutiu, e diga-se passagem, num campo relevado. Por vezes é complicado as equipas que estão habituadas a jogarem relevados, jogarem sintéticos, mas como é óbvio é muito mais complicado para quem está e prepara uma época num sintético e depois tem que levar com um relevado natural, e como é óbvio, os 11 Esperanças até fez uma excelente partida, e que este resultado efetivamente não demonstra e não espelha aquilo que se passou dentro dos 90 minutos. Inquestionavelmente, a vitória do Imortal, essa, pelo menos, também me disseram que não sofreu qualquer contestação, mas com uma excelente e grande réplica dos 11 Esperanças, que efetivamente já está a fazer o seu campeonato, já tem praticamente o seu campeonato garantido, que era a manutenção na primeira distrital mais um ano consecutivo na próxima temporada, mas, como é óbvio, Eduardo Barão e os seus jogadores não vão querer deixar só por aí essa situação, e vão fazer efetivamente a vida negra às equipas que lhes irão aparecer pela frente. Depois, Quartarense 4, Silves 1, e melhor do que ninguém, o Luís, que esteve a ver o jogo, espelhou o jogo, acabou por também ser um jogo equilibrado, mas como é óbvio, o Quartarense acabou de alguma forma por vencer e colar-se ali ao quarteto, ao terceiro, aliás, que está na frente, que é o Imortal com 51, Portimonense com 49, Ferreiras 48 e este Quarteirense está com 44, a dar aqui, digamos que, uma perspectiva de querer levar até ao fim esta discussão no acesso que dá depois ao Campeonato de Portugal. No que diz respeito ao sexteto de descida, efetivamente, Colatrense e Lusitano marcaram passo, porque acabaram de alguma forma por perder os seus jogos, o Lusitano com o Lagos por 1-0 e o Colatrense em Moncarapaz também por 1-0. E o Olhanense, que acabou por vencer por 3-2 o Odiacho, uma partida em que a formação de Odiacho inclusive teve a vencer, mas depois o Olhanense, numa reta final do jogo, acabou por conseguir vencer, e como é óbvio, no jogo segundo consta, houve alguns casos que inflamaram um pouco esta partida, como é óbvio, mas o certo é que para a história fica efetivamente este resultado e esta vitória do Olhanense, que assim fica mais tranquilo na tabela classificativa, e como disse também o Luís muito bem, e concordo, poderá olhar para o resto do campeonato com mais tranquilidade. Muito bem, Encarnação. Vamos continuar por aí, mas antes, em relação aos melhores marcadores, em primeiro lugar, Mário Marocas Duarte do Imortal segue na frente com 16 golos. Em segundo lugar, Edinho Júnior do Ferreiras com 12 golos. E em terceiro, Tomás Fernandes do Quarteirense com 11 golos. Agora vamos aos mais e aos menos do Distritalão. Encarnação. Olha, os mais, como é óbvio, as vitórias das equipas que vão ali na frente, neste caso o Portimonense e também a formação do Imortal, e a escorregadela do Ferreiras em menos, como é óbvio. Também salientar a vitória tranquila do Quarteirense, mas efetivamente uma equipa com o Ferreiras que quer subir e quer andar nos lugares cimeiros para poder almejar a subir ao Campeonato de Portugal, penso que poderia ter feito um pouco mais do que aquilo que fez em Portimão,
onde acabou por sair derrotada. Já que no que diz respeito à manutenção, a vitória do Olhanense, uma vitória suada, como fizemos há pouco, frente à equipa do Odiache, sinal mais para o Esperança de Lagos e Moncarapachense, que acabaram de alguma forma por vencer o Lagos fora e o Moncarapachense fora, e sinal menos para o Colatense. Aliás, temos vindo aqui a dizê-lo ao longo destes programas, esperava-se um pouco mais da formação da Colatra, nem com mudança de treinador deu resultado, mas como é óbvio, o futebol é isto mesmo, e é dentro das 4 linhas que ele é jogado, e é dentro das 4 linhas que ele se ganha ou que ele se perde. Bem, Mr. Luís Moreira, os mais e os menos. Bom, eu neste contexto, nos de menos, estou completamente de acordo com a Encarnação. O Colatense, desde que veio a paragem do Natal e Ano Novo, a partir daí nunca mais se conseguiu encontrar e vai com 3 meses, 90 dias, sem saber o que é um resultado positivo. Por isso o Colatense aqui numa fase já bastante complicada, mais o Vila Real, a distanciar-se dos demais e a ficarem aqui os dois numa situação bastante delicada. Vamos ver o que é que o Colatense consegue ou não responder, mas o Colatense aqui numa fase muito difícil para dar a volta à questão. No mais, eu tenho só aqui é o Portimonense. E porquê? É uma equipa de jovens que continua a demonstrar que está muito concentrada naquilo que são os seus objetivos. E mais uma questão que eu queria realçar: a mudança de treinador não veio afetar esta equipa jovem, porque, lá está, tinha momentos de jogo muito bem cimentados, a equipa tem muitos automatismos, os jovens sabem muito bem o que fazer em campo, uma equipa que já estava muito bem trabalhada. Ainda não sabemos o porquê, qual a causa da saída do outro treinador, mas seja como for, o Portimonense aqui a demonstrar que é um sério candidato à subida de divisão. Muito bem. E Mr. Luís Moreira, na próxima jornada vamos ter no sexteto de campeão o Imortal Silves, houve aqui uma inversão da jornada, Futebol Clube Ferreiras Quarteirense, vai ser um jogaço, e 11 Esperanças Portimonense. No sexteto de manutenção temos o Esperança de Lagos Olhanense 1912, Colatrense Lusitano e Odiache Bom Caminho. Antecipando. Antevisão, mister. Olha, eu vou começar aqui pelas Ferreiras com o Quarteirense. É o jogo cartaz da jornada, independente de não haver jogos fáceis, mas é um jogo com um grau de dificuldade elevado por 2 questões. Por esta má exibição e esta derrota que as Ferreiras teve em Portimão, está completamente proibida de perder, e o Quarteirense, que se for ganhar às Ferreiras, fica aqui já com uma palavra a dizer naquilo que é para poder confrontar os 3 de cima na subida da divisão. Portanto, um jogo que adivinha-se aqui a ferro e fogo na Nora. Os Esperanças Portimonense, os outros Esperanças vai jogar em casa, não é a mesma coisa que jogar fora, joga perante o seu público, nós sabemos da influência que têm os seus adeptos naquele campo. O Portimonense, que vem aqui moralizadíssimos depois desta vitória, portanto adivinha-se aqui um jogo bastante difícil, é um jogo para mim de 50-50, pois nós sabemos o quanto é que os Outros Esperanças é uma equipa super organizada e não costuma facilitar. Já no Imortal fez um grande jogo, vamos ver se desta vez, a nível da concretização, os Outros Esperanças está melhor, por isso um grande jogo ali na Penha. O Imortal Silves, mais um jogo difícil, adivinha-se aqui uma saída difícil do Silves ao Imortal, o Imortal em primeiro, moralizado, mas pronto, fica difícil aqui fazer um prognóstico, mas eu acho que neste jogo é aquele em que talvez haja aqui um 60-40 para o Imortal e 60 para o Imortal e 40 para o Silves. Em relação à descida, o Odiache Moncarapachense, vai ser um jogo difícil para o Moncarapachense e o Odiache. O Odiache tinha demonstrado na primeira parte em Olhão que estava melhor, mas depois, a nível de concentração e ansiedade, levou a que perdessem Olhão, portanto, um jogo difícil. Esperança de Lagos Olhanense, cá está.
Foram as duas equipas que ganharam, o Olhanense em casa e o Esperança de Lagos fora. Adivinha-se aqui, é um jogo de 50-50, com um grau de dificuldade também bastante elevado. Colatrese Lusitano é os dois últimos. Meu amigo, vamos ver até que ponto é que o fosso não fica mais cavado entre estes dois últimos e o Moncarapachense. Bem, e a Encarnação? Antevisão. Olha, eu penso que o Luís já terá explanado muito bem aquilo que eu ia dizer, salientar também este jogo do Ferreiras, tentar perceber até que ponto é que o Ferreiras, depois de uma derrota frente ao Quarteirense, que vem de um excelente resultado, poderá ou não dar o volte face e regressar de novo às vitórias, porque senão, efetivamente, caso perca, começa a ficar já muito complicado acompanhar quer Imortal, quer também Portimonense. Depois, os outros dois jogos, tal e qual como o Luís diz, 50-50, jogos com dificuldades de grande nível para as quatro equipas. O Imortal joga em casa, é certo, com o Silves, mas não terá de certeza a tarefa fácil naquilo que vai encontrar pela sua frente. E os 11 Esperanças recebe o Portimonense, como é óbvio, difícil jogar em Faro, difícil jogar no campo municipal da Penha, frente a um adversário que, independentemente da derrota que teve frente ao Imortal, está desinibido, está tranquilo, tem os seus objetivos praticamente ou asseguradíssimos, poderia assim mesmo dizer, e como é óbvio, vai querer muito mais e muito melhor para que possa terminar numa posição mais confortável do que aquela que ocupa neste momento. Portanto, são todos jogos de cariz complicado, de cariz de grau de dificuldade enormíssimo. Esperemos que seja como foram estes primeiros jogos, de grande nível, de grande espetáculo, e que efetivamente as pessoas que vão assistir possam de alguma forma sair satisfeitas de lá. No que diz respeito ao sexteto de descida, para mim o grande destaque é o Colatrese com o Lusitano, é tentar perceber até que ponto é que o Colatrese ou não consegue fugir ao último lugar. Ambas as equipas estão separadas por apenas um ponto. O Lusitano é o quinto, que tem 13, e o Colatrese tem 12. Dentro da horta da areia é sempre difícil jogar. O Colatrese está habituado também a esse tipo de campo, o campo que tem feito a sua casa, mas como é óbvio, é um jogo em que poderá haver mudança no fundo da tabela classificativa. Depois, o Esperança de Lagos recebe o Olhanense 1912. Ambas as equipas estão também de certa forma motivadas, vêm ambas de vitórias e, como é óbvio, espera-se, acima de tudo, um excelente jogo de futebol. Depois, o Odiás recebe o Moncarapachense e tentar perceber até que esta vitória obtida em casa frente ao Colatrese é ou não uma situação que poderá fazer com que a equipa do Conselho de Olão consiga cavalgar na tabela classificativa frente a um Odiás que tenta procurar o seu melhor e, como é óbvio, vai dar tudo por tudo também para vencer esta partida. Portanto, como tal, espera-se mais um fim de semana, mais um sábado de desportivo com grande futebol, com grande emoção e, acima de tudo, com muita gente a assistir a estes jogos nas bancadas dos estádios onde os seus clubes, respectivamente, vão jogar. Muito bem, e assim vai ser. E vamos para o CP, a 24ª jornada da Série D. Vamos ter jogos importantes quando faltam 3 jogos e 9 pontos por disputar. O Loutano vai visitar o líder Lusitano de Évora e pode sair de Évora a 2 pontos, a 5 pontos ou a 8. O Lagoa vai visitar o segundo classificado Amora e pode confirmar a permanência e dar uma ajuda ao Loutano e ao Monca. E o Monca vai visitar o Fabril e aguardar pelos acontecimentos. Carração, antevisão a esta jornada do CP. É uma jornada, como tu dizes, é uma jornada do tudo ou nada, principalmente para o Loutano, na perspectiva de ir visitar o líder, o Lusitano de Évora, que está a fazer uma excelente época, uma excelente temporada, uma equipa que está efetivamente de novo a querer renascer das cinzas e a colocar o futebol alentejano no mapa do futebol nacional, e como é óbvio, uma deslocação complicadíssima do Loutano, mas lá está, com esse aliciante de que se o Loutano efetivamente vencer, aproxima-se ainda mais do Lusitano e depois esperar pelo resultado do Amora frente ao Lagoa para poder saber ou não se vai entrar em posição já de depois ir jogar o acesso à Liga 3.
Diga-se de passagem, o Lagoa vai até à casa do segundo classificado, e como tu disseste muito bem, portanto, não se espera, quer para a equipa do Concelho de Lolé, quer para a equipa do Concelho de Lagoa, muitas facilidades neste sábado desportivo, mas como é óbvio, o Lagoa também vai com essa perspectiva de que, e como tu também disseste, a 3 jornadas do fim, se conseguir vencer, praticamente garante ou dá um passo gigantesco naquilo que é os seus objetivos, e merece-o pelo excelente campeonato que tem estado a fazer a esta época, que é a manutenção. Já o Moncarapachense vai até ao Fabril do Barreiro, uma equipa que está abaixo da linha d'água, é a primeira que está em 10º lugar com 22 pontos, tem nada mais, nada menos que um ponto com o Estrela da Amadora, que é o 8º, os mesmos com o Operário da Lagoa, que também tem mais um, e, como é óbvio, vai ser uma tarefa complicada no Barreiro. Um campo também tradicionalmente muito difícil de jogar. Recordo-me, há uns valentes anos atrás, quando o Farense andava nos campeonatos mais baixos, a visita ao Fabril. É sem dúvida um campo complicado, um campo difícil, mas esperemos que o Moncarapachense consiga também uma vitória, porque isso iria o colocar ainda muito mais próximo dos lugares cimeiros da tabela classificativa. Portanto, um fim de semana de tudo ou nada para o Loutano, pela razão de se ganhar, aproxima-se o Lusitano e entra de novo na corrida, ainda mais para disputar a Liga 3. O Lagoa, ao vencer o Amora, não é tarefa fácil, como já disse, garante praticamente a manutenção, e o Moncarapachense, de forma subtil, se vencer no Fabril, espreita as equipas que vão à frente e assume-se também ali como um dos possíveis candidatos a jogar a pulo para depois entrar na tão desejada Liga 3. Mr. Luís Moreira, como é que antecipa esta jornada? Bom, o Encarnação e o Mídio já deram aí uma explanação muito correta daquilo que vai ser esta jornada, e ser muito sintético e muito simples. É o tudo ou nada praticamente nesta jornada para o Loutano. O Loutano ou vai ganhar a Évora e encurta, de 47 fica com 50 e o Lusitano 52, ou então o Lusitano ganhando faz 55 pontos e fica a 8 pontos, e o Loutano fica aqui com uma situação bastante difícil. O Moncarapachense, se for ganhar ao Fabril do Barreiro, faz 47, e o Loutano perdendo ficam os dois iguais. O Lagoa pode dar aqui uma ajuda no Amora. Se o Amora conseguir ganhar o Lagoa, também vai dificultar a tarefa tanto do Loutano como do Moncarapachense. De 48 faz 51, mas o Lagoa já nos habitou a fazer grandes jogos, e pode ser que o Lagoa possa dar aqui uma ajuda nas duas equipas algarvias. Bem, é o que se espera. E agora vamos para a segunda liga e para o Portimonense. Na próxima jornada, o Portimonense vai visitar o Vizela, que está na 3ª posição. Em relação aos adversários diretos, o Marítimo vai visitar o Penafiel, também está lá em cima, e o Passos de Ferreira vai receber o Chaves, que está em segundo. Mister? O Portimonense é aquilo que nós temos vindo a falar aqui ao longo desta época, é muito intermitente naquilo que é o seu rendimento. A equipa melhorou aqui há 2 jornadas atrás, vamos ver, não tem sido muito consistente em casa, e vamos ver aqui em casa do Vizela, que é 3º classificado com 44 pontos, o que é que pode fazer. Não conseguindo fazer aqui um bom resultado, sujeita-se aqui a que os adversários diretos possam ter resultados positivos e encurtar esta distância de 8 pontos que tem da linha d'água. Por isso, pede-se ao Portimonense que faça um grande jogo em Vizela e, se possível, que ganhe. Encarnação, segunda liga, o que é que espera da jornada? Olha, não espero bons ventos para os Algarves, como costuma dizer. É uma deslocação complicadíssima de um Vizela que, desde que se reforçou, foi subindo paulatinamente na tabela classificativa, e só para termos uma noção, aliás, referenciar que o 5º classificado, que é o Alverca, para o primeiro, há apenas 5 pontos de distância. E por aí temos Penafiel, temos Vizela, temos Chaves, que também andou muito na tabela classificativa desde a abertura do mercado, e portanto estamos aqui a falar de 1, 2, 3, 4
quatro equipas para 2 poleiros. Um que dá acesso direto à Liga Betclic para o ano, ou seja, à Primeira Liga, e outro que dá acesso a ir jogar a tal chamada negra, com a equipa que ficar no lugar na Primeira Liga para que possa ir jogar depois a continuidade ou não no escalão máximo do futebol português. Portanto, a sorte no meio disto tudo que o Portimonense sentido é que o Futebol Clube do Porto, infelizmente ou felizmente para o Portimonense, a equipa principal não está por aí além no seu ágio e no seu pico de forma e não tem enviado, se assim permitem a expressão, alguns jogadores para poderem rodar nesta equipa B, porque é págio das equipas B, nesta altura da aflição, começarem a colocar alguns jogadores da equipa principal, têm um outro ritmo competitivo, têm uma outra visão daquilo que fazem quando entram em campo, estão rotinados, de certa forma, para jogarem de mais rápido, e como tal, a sorte quer do Portimonense, quer do próprio Passos Ferreira, que tem vindo a marcar passos semana após semana, tal como o Portimonense, tem sido esta, na minha modesta opinião, é que efetivamente o Porto B, a sua equipa principal, não está neste momento com as condições para poder dispensar quem quer que seja para a outra equipa, neste caso para a equipa B. E como tal, o Portimonense mesmo perdendo, vai vendo quer o Porto B, quer o próprio Oliveirense, quer o próprio Mafra, também a não conseguirem ganhar, o que é óbvio, excelente para o Portimonense, mas muito sinceramente está muito aquém daquilo que eu poderia esperar e daquilo que nos foi aqui prometendo com a abertura do mercado em janeiro, mas o certo é que este Portimonense efetivamente não terá uma tarde muito fácil em Vizela, e como é óbvio, o Vizela, que está deliberadamente esperançado em atacar o segundo lugar, porque acredito, e por aquilo que tenho visto, o Tondela não irá deixar fugi-lo até ao final desta segunda liga, mas uma luta acesa em que o Vizela vai querer dizer estamos cá e vamos até ao fim, portanto não antevejo muitas facilidades para o Portimonense neste próximo fim de semana com a deslocação até a Vizela. E Encarnação, continuamos aí porque vamos para a Primeira Liga. Na próxima jornada, o Farense vai visitar o Benfica, numa tarefa nada fácil, e os alvos a alcançar vão defrontar o Estrela da Amadora, vai receber o Sporting, o Famalicão joga com o Aves e o Boa Vista com o Gil Vicente. Quais são as expectativas de uma jornada positiva? Olha, o que me preocupa no meio disto tudo é, efetivamente, eu estava aqui remota do Boa Vista Gil Vicente. Penso que os outros dois, com maior dificuldade, quer Estrela, quer Sporting, quer Famalicão, frente ao Aves SAD, poderão levar, o Sporting levar vencido o Estrela e o Famalicão levar vencido a formação do Aves. Este Boa Vista Gil Vicente são duas equipas e ver até que ponto é que o Gil Vicente, que joga sexta-feira com o Benfica, o tal jogo em atraso ainda, que ficou por falta de calendário FIFA, isto agora são os termos tão engraçados que eu adoro dizê-los, por falta de calendário FIFA, o jogo foi arrastado até à próxima sexta-feira, o que faz com que o Farense só vá jogar no dia 2 de abril, na Luz, frente ao Benfica. Portanto, se isto correr tudo bem, o único jogo que me deixa aqui alguma expectativa em acompanhar e ver o resultado é efetivamente este Boa Vista Gil Vicente. Quanto ao Farense, em ano de aniversário, que no dia 1 de abril fará 115 anos de existência, irá no dia a seguir jogar ao Estádio da Luz, uma quarta-feira, penso que às 8h30, espero lá estar, como é óbvio, a assistir a esta partida, mas também com a esperança de que, efetivamente, cerca de 6 ou 7 jogadores que na época passada faziam parte deste plantel do Sporting Farense consigam criar, digamos que, uma mística ou um relembrar de que na época passada o Farense esteve a vencer no Estádio da Luz até ao minuto 70 e só se deixou empatar já muito perto do final. Como tal, é um jogo de grau elevadíssimo para a formação do Farense, como é óbvio, vai visitar o Benfica. Há que aqui tentar perceber, e vou estar atento também a esse jogo, que é este Gil Vicente Benfica, verificar se efetivamente alguém se vai lesionar ou não. Também pensar que o Benfica teve vários jogadores nas seleções, principalmente aqueles que tiveram que viajar até mais longe, que foi a Argentina, que jogou ontem com o Brasil e que venceu por 4-1, mas o certo é que é sempre uma incógnita perceber
até que ponto é que o Benfica poderá não estar a 100% na sua totalidade para receber este Farense. E o Farense terá, como é óbvio, penso que o José Marreco e toda a sua estrutura que trabalha consigo na equipa técnica, estarão neste momento também já a tentar apurar estes factos que nós vimos, tentar perceber qual foram os jogadores que efetivamente estiveram mais ocupados nas seleções do seu país, e como é óbvio, vai ser um jogo muito complicado para o Farense, em que o Farense vai ter que, como costuma dizer, ter tolerância ou dar tolerância zero a este Benfica, que não é imbatível, diga-se de passagem. Penso que o Benfica não estará a fazer um campeonato exuberante, muito pelo contrário. O Benfica joga praticamente o suficiente e ganha muitas das vezes aproveitando os erros dos adversários, mas como é óbvio, um jogo complicado em dia de aniversário, já que o dia de aniversário é no dia 1 e o Farense joga no dia 2, uma deslocação à Luz muito complicada, em que estarão, mesmo sendo a meio da semana, muitos adeptos do Farense a apoiar a equipa de José Marreco, e espero muito sinceramente que o Farense faça um jogo e que consiga, de alguma forma, pelo menos, não perder. E é de recordar que o Farense, dos 17 pontos que tem alcançados esta época, 10 são fora do São Luís, os últimos 2 como visitante empatou 2-2 em Aroca, empatou 2-2 no Estoril. Espero que a tradição se mantenha e que o Farense consiga pelo menos trazer um ponto no Estádio da Luz, que já era excelente para a caminhada que o Farense pretende ainda para tentar almejar o lugar que dá acesso à Liguilha, pelo menos. E mister Luís Moreira, Farense. Bom, o caso de Encarnação praticamente explanou aqui muito bem o que vai acontecer nesta jornada. O Farense com uma deslocação dificílima, mas eu queria aqui apenas fazer uma referência em relação a um ponto que o Encarnação tocou, que é muito bem visto, que é o desgaste de alguns atletas do Benfica nas seleções, poder ou não a equipa do José Marreco, em termos estratégicos, poder ferir ou não talvez este desgaste físico. Mas, como nós sabemos no futebol, quando se ganha e ganha-se por muitos e muito bem, a recuperação, ela psicológica, só por si é muito ativa e o jogador ainda vem mais moralizado para aquilo que possa ser o jogo. Por isso, uma deslocação difícil, numa jornada também difícil, o Farense pode beneficiar aqui do Sporting, ganhar as Estrelas da Amadora, como a Encarnação disse muito bem, o Gil Vicente poder ganhar ao Boa Vista e o Famalicão fazer o seu trabalho e ganhar ao Aves. Para depois, então, na jornada seguinte, poder, então, ajustar aqui e ver ainda qual é que, em termos estratégicos, pode fazer aqui os próximos jogos de uma forma a poder realmente ainda sair desta situação complicada. Ora está. E, mister, vamos para a seleção portuguesa, conseguiu o apuramento para as meias finais da Liga das Nações, ao afastar a Dinamarca pelos parciais de 0-1 e 5-2. Como é que viram esta eliminatória? Por aí, mister. Só a seleção tenho aqui 2 ou 3 notas, porque todos nós já vimos tanto o jogo aqui em Alvalade como o jogo na Dinamarca, e há aqui 2 incidências que me deixam aqui de notar que esta seleção está num momento menos bom no seu setor defensivo. Está num ano em que o Rubem Dias não lhe está a correr bem o ano no City, e a demonstrar também aqui na nossa seleção que está numa fase em que tranquilidade também não é com ele, está com muita ansiedade, a cometer muitos erros, e um dos erros deu o gol da Dinamarca. Em termos do processo ofensivo, do meio campo à frente, nós já sabemos a qualidade que temos, tira-se 3 e mete-se 3 e ainda melhora. Por isso, nós temos que, no meu aspecto, o selecionador vai ter que se preocupar com o nosso setor defensivo, porque na próxima fase, com a Alemanha, e eu tive aqui a ver umas notas, nós temos, a Alemanha tem 11 vitórias sobre nós só temos 3 vitórias sobre a Alemanha e 5 empates. Portanto, o nosso déficit é enorme, e nós, com uma defesa a cometer tantos erros como temos feito,
Portanto, dificilmente vamos ter sucesso com esta Alemanha. Portanto, o setor defensivo é um setor que vai ter que ser muito bem preparado e não podemos, talvez, ser uma equipa tão ofensiva como fomos com a Dinamarca, com esta Alemanha, e há que fazer aqui algumas correções. E a Encarnação, como é que viste esta eliminatória? Olha, não vejo mais nenhuma, porque o selecionador nacional, Martínez, disse a um colega nosso da comunicação social: se nós sofremos com o futebol, então não podemos ver, temos que ficar em casa descansados e vamos deixar de ver futebol, porque o nosso selecionador foi perentório a dizer que não sofre, quem sofre não devia ver futebol. Como tal, eu, como sofro com o futebol, quer seja o Farense, quer seja a seleção, quer seja algum jogo que me motive e que haja uma equipa ou uma seleção que eu gosto de jogar, eu vou deixar de ver futebol. Portanto, se um dia vier aqui para aqui fazer comentários, obviamente, e não vos falar aquilo que vocês pretendem, é porque era um jogo que eu ia ver e que ia sofrer, sabendo que ia sofrer, então, efetivamente, não fui lá, porque lembrei das palavras do nosso senador, o Martínez. E também me recordo também, o que falou sobre o Kennedy, é importante também nós frisarmos: não se pode levar um jogador de 17 anos para uma seleção para dizer que vai para o balneário no fim festejar com os jogadores a vitória e vai verificar que há jogadores que receberam a placa dos 100 jogos e do Guinness Book e whatever. Portanto, e acho que a seleção está a meter outra vez numa palhaçada como teve há uns anos atrás. Permitem-me este desabafo, mas é aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso. Eu não penso pela cabeça dos outros, penso pela minha, e efetivamente não se pode estar aqui a ter jogadores com a qualidade que Portugal tem, quer no banco, quer não serem convocados, para depois andarmos aqui a tapar o sol com a peneira e dizer que ganhamos 5-2, porque pronto, passamos, ok, tudo bem, passamos, e o resto? Muito sinceramente não gostei, principalmente do jogo de Copenhague, em que perdemos 1-0, um jogo que podíamos ter perdido por muitas mais bolas do que aquelas que perdemos efetivamente. Valeu-nos a grande exibição do nosso guarda-redes, e como é óbvio, se calhar hoje não estávamos aqui todos satisfeitos a falar dos 5-2, porque efetivamente o resultado poderia ter sido outro e para pior para a seleção portuguesa. No que diz respeito ao jogo no estádio de Alvalade, em que Portugal venceu por 5-2, foi necessário irmos a prolongamento, e como é óbvio, Roberto Martínez tem que pensar que os jogadores que tem que colocar em campo não são aqueles que têm, digamos, que a estrela para entrar lá para dentro, mas sim aqueles que estão em melhor condições para o fazer. E como é óbvio, muitos dos que estavam no banco foram eles, na minha opinião, as grandes estrelas daquela partida, e graças a eles, principalmente ao Tricão e ao Gonçalo Ramos, que acabaram por apontar os golos que nos deram esta vitória, porque quem olha para este resultado pensa que foi uma vitória facílima frente à Dinamarca, e não o foi. Terá que repensar muito bem os seus métodos, também repensar as escolhas que faz, mas como é óbvio, eu não sou nem treinador nem selecionador de um país, apenas vejo e penso futebol, e como tal penso que este resultado não espelha efetivamente aquilo que Portugal fez nas duas mãos, mais o 5-2, como é óbvio, mas também frisar mais uma vez que quem vai à seleção é porque merece, é porque quem está a trabalhar bem no seu clube ou nos seus clubes, e não pelo facto de vir com lesões, como foi o Francisco Conceição, e como é óbvio, não podemos andar aqui a atirar areia para os olhos dos adeptos, mas lá está, valeu a vitória, valeu a passagem à final desta Final Four, frente a uma poderosíssima Alemanha, e efetivamente, se eu ver que os convocados do senhor, do nosso selecionador, é idêntica àquela que ele fez para estes jogos contra a Dinamarca, eu vou seguir o conselho dele, como sofro ao ver futebol, como sofro pelo meu clube, como sofro pela minha seleção. Ele aconselhou a todos aqueles que sofrem a não ver jogos de futebol, como tal, olhando para a convocatória que ele fizer, vou ponderar muito sinceramente, se for a mesma, não assistir ao jogo, que é para não sofrer, e assim, quando souber o resultado, efetivamente, logo vejo se sofro ou se não sofro, mas sofro depois à parte. Muito bem. Para fechar, vamos falar de Reinaldo Teixeira. O ex-presidente da AFA apresentou a sua candidatura à presidência da Liga de Futebol. No ato eleitoral de 11 de abril, Reinaldo Teixeira vai ter como adversário José Gomes Mendes, o anterior presidente
da Assembleia Geral da Liga. Quem é que vai vencer? Começamos por aí, Encarnação. Olha, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Reinaldo pela tomada de decisão. Penso que o futebol português, pela sua experiência ao longo destes anos todos em que ele está inserido neste fenómeno desportivo que é o futebol, quer a nível da própria Liga, quer depois a nível da associação, onde tem feito também um excelente trabalho, e penso que, segundo já li, segundo também já tentei de alguma forma perceber, está excelentemente bem posicionado para suceder a Pedro Proença a liderar a Liga Portuguesa de Futebol. Como tal, penso que é um nome que reúne consensos, não só pela sua maneira e forma de ver e de pensar o futebol, pela sua frontalidade, mas acima de tudo por aquilo que ele tem feito ao longo destes anos, e volto-me a repetir, mas aqui tenho que mesmo repetir porque é importante fazê-lo, é a sua capacidade, o seu dinamismo e a sua, acima de tudo, competência, como fez nos anos que esteve na Liga e aqui na Associação, desde que me posse, em prol do futebol português. Como tal, espero muito sinceramente que o Reinaldo venha a ser o próximo presidente da Liga Profissional de Futebol e, logicamente, terei o prazer de lhe expressar isso pessoalmente quando estiver com ele. Espero que vença as eleições, não só para bem do futebol português, mas também para bem do futebol algarvio. Muito bem. Mr. Luís Moreira. Bom, em relação a esta situação da candidatura do Reinaldo Teixeira, eu penso que foi uma candidatura bastante ponderada e bastante maturada por aquilo que nós conhecemos o Reinaldo, pela competência que tem. Não é um perfil de um homem que se meta nas coisas sem minimamente ter a certeza que pode vir a ter sucesso. Por isso, eu penso que esta candidatura praticamente ou muito perto, está muito perto de ter êxito, porque tem mais de 50% dos clubes. Eu tenho aqui anotado os clubes da primeira divisão e da segunda liga que estiveram presentes. Logo aqui diz todo o apoio que este candidato, o Reinaldo Teixeira, tem à liga, e olhando para aquilo que foi as outras candidaturas, tanto do Pedro Proença como do Fernando Gomes, aos outros órgãos, tanto à Federação como para agora para outro órgão que o Fernando ganhou. Eu penso que as coisas estão muito bem encaminhadas para que o Reinaldo Teixeira tenha êxito e para que o futebol português possa continuar a crescer com um homem que tem um perfil muito grande para fazer pontos e ajudar a resolver problemas. Ora, aí está, mister. Meus amigos, não temos mais tempo. Agradeço a vossa presença. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.